Boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu sou Juliana Dariva e te faço companhia neste sábado. Você vai ficar atualizado nos principais assuntos que estiveram em destaque nesta semana, com análises de especialistas convidados pela nossa equipe de jornalistas. Eu abro essa edição falando sobre as tensões entre os nossos vizinhos Venezuela e Guiana, que aumentaram nas últimas semanas depois do presidente venezuelano Nicolás Maduro aprovar em plebiscito a anexação de parte do território da Guiana. Em questão está uma área fronteiriça de 160 mil quilômetros quadrados em torno do rio Essequibo, que é uma região rica em petróleo e gás offshore. A iniciativa gerou tensão, inclusive com o Brasil, já que para invadir o país vizinho, Caracas teria que necessariamente passar pelo território brasileiro. 2 dias depois de promover um plebiscito na Venezuela para a anexação da região de Essequibo, o presidente Nicolás Maduro tomou as primeiras medidas concretas com o objetivo de efetivar o plano de incorporação do território ao país. A área corresponde a 70% do território da Guiana e é rica em petróleo, ouro, cobre e diamante. Atualmente, o país produz cerca de 400 mil barris por dia e esse número deve subir para mais de 1 milhão até 2027. Maduro apresentou uma lei criando um novo estado para o país. A Guiana Esequiba nomeou um general como autoridade provisória da região, mandou a Companhia de Petróleo Venezuelana, a PDVSA, fazer um mapa de exploração dos recursos de Esequibo e determinou que o parlamento elabore uma lei para proibir a Guiana a fazer concessões de petróleo no mar a ser delimitado. Maduro apresentou também um novo mapa da Venezuela, já com o território de Essequibo incorporado. Se referiu à anexação como um resgate pacífico da Guiana Esequiba e afirmou que vai começar a dar resposta ao povo que se pronunciou no referendo de 3 de dezembro. A reação do presidente da Guiana, transmitida num pronunciamento à nação, foi imediata. Irfan Ali chamou de ameaça iminente as ações anunciadas por Maduro. Ele disse que a Guiana não vai permitir que o território seja violado e que acionaria o Conselho de Segurança da ONU e a Corte Internacional de Justiça contra a Venezuela. A iniciativa gerou tensão, inclusive com o Brasil, já que para invadir o país vizinho, Caracas teria que necessariamente passar pelo território brasileiro. O Exército Brasileiro enviou militares para reforçar a segurança na área de fronteira e afirmou que vai manter constante monitoramento e prontidão para garantir a inviolabilidade do território nacional. O primeiro movimento militar dos Estados Unidos na região aconteceu na última quinta-feira. Aviões militares sobrevoaram a região de Essequibo e o resto da Guiana. Os dois países têm parceria militar desde 2022. E para entender um pouco mais sobre esse conflito diplomático entre Venezuela e Guiana e o papel do Brasil nesse evento atípico para a gente aqui na América Latina, vamos conversar com o Henrique Zezinski, especialista em relações internacionais. Tudo bem, Henrique? Bom dia. Tudo bem. Até onde? Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, Henrique. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, Henrique. Muito obrigada, viu? Henrique, até onde vai o Nicolás Maduro e qual o intuito de tudo isso? Seria uma tentativa de aumentar a popularidade pensando nas eleições do próximo ano? Olha, Juliana, eu acho que é importante você colocar primeiro em perspectiva onde se enquadra o regime venezuelano no espectro político do mundo atual. Obviamente, eu me enquadro na linha de pensadores que considera a esquerda democrática, a esquerda que construiu sociedades democráticas na Europa e nos Estados Unidos, como uma verdadeira esquerda, uma esquerda que construiu os países escandinavos, Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, enfim. É uma esquerda que se alternou no poder com os partidos conservadores e construiu uma sociedade mais justa, mais socialmente fraterna, enfim. É o que nós conhecemos como as sociedades democráticas. Já os herdeiros do comunismo, os herdeiros dos que se chamavam de esquerda, os herdeiros da União Soviética, da China,
Esses eu classifico de regimes que não são de esquerda. E são regimes totalitários que usam a palavra de esquerda para se beneficiar e ter uma maioria popular. E é aí que se enquadra a Venezuela. Então, quando você entende aonde se enquadra a Venezuela, com outros países, inclusive da América do Sul, entre os quais eu incluo parcialmente o Brasil também, são países que se dizem de esquerda, mas que na realidade apoiam ditaduras, apoiam regimes terroristas. Então a Venezuela está usando uma estratégia antiga de criar um inimigo externo para desviar a atenção do seu próprio povo para os problemas sociais terríveis que a população venezuelana está vivendo. Uma população que empobreceu-se enormemente e está vivendo um drama, e o Maduro está procurando angariar, vamos dizer, um apoio popular com base no inimigo externo. É uma questão antiga essa disputa. A Venezuela tem argumentos importantes até, mas não é isso que importa. O que importa agora é o oportunismo do Maduro de usar esse episódio histórico, que já dura muito tempo, né, em termos de arbitragem internacional, para os seus, vamos dizer, os seus objetivos totalmente demagógicos. Doutor, qual o papel do Conselho de Segurança da ONU para tentar conter essa investida de Maduro? Olha, Juliana, eu sou muito cético em relação ao papel da ONU atualmente. A ONU tem se mostrado um organismo internacional muito ineficiente na manutenção da paz. Basta olhar para a Ucrânia, basta olhar agora para a guerra do Hamas com Israel. Eu acho que isso são sintomas muito ruins de que as Nações Unidas não está conseguindo cumprir com o seu dever primordial, que é o de garantir a paz. Então, eu sou muito cético. Além do que, o Conselho de Segurança hoje, como sempre foi, ele está dividido ideologicamente. Então, o Conselho de Segurança não vai alcançar nenhuma solução consensual para tomar qualquer medida positiva em relação a esse conflito. O que o Brasil procura nesse momento, acho eu, é procurar ser uma mediadora. Acontece que o Brasil tem pouca credibilidade, infelizmente, o Brasil tem pouca credibilidade para mediar um conflito. Tanto aqui na América do Sul, o Brasil também se propôs a mediar o conflito do Oriente Médio, mas a parcialidade do Brasil para a Venezuela na América do Sul ou para o Hamas no Oriente Médio, ela denota a falta de credibilidade que o Brasil teria hoje para mediar qualquer conflito. Exatamente isso que eu ia perguntar agora, sobre o presidente Lula, que aumentou um pouco o tom do discurso na última quinta-feira. Ele falou que a solução tem que ser pacífica e ele sugeriu até que as reuniões para mediar o conflito aconteçam aqui no nosso país. Será que chegou a chance tão sonhada do Lula de mediar um conflito? Olha, eu sou muito cético, viu? Realmente sou muito cético em relação a isso, como eu disse, porque você, para mediar um conflito, você tem que demonstrar na arena internacional um mínimo de equilíbrio. Você não pode já ter demonstrado a tua parcialidade num conflito e querer mediar. Você não consegue, vamos dizer, legitimidade para mediar um conflito, nem aqui, nem no Oriente Médio. Essa parcialidade do Brasil retira dele, na minha opinião, a credibilidade que ele deveria ter. Historicamente, o Brasil tem tido posições. O Itamaraty sempre foi um organismo de altíssima competência na sua neutralidade, na sua visão de paz. E, infelizmente, nesse governo, eu acho que o Brasil perde essa credibilidade. Henrique Zezinski, mais uma vez, muito obrigada pela conversa. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde e ótimo fim de semana para você. Muito obrigado. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada.
E ainda falando sobre a América Latina, a Argentina se prepara para a posse do seu novo presidente, Javier Milei, e ele assume a presidência neste domingo. A cerimônia de posse terá início no Congresso, onde Milei receberá a faixa do atual presidente, Alberto Fernandes. Milei ainda seguirá de carro para a Casa Rosada, a sede do Poder Executivo, onde cumprimentará as delegações estrangeiras. A cerimônia vai reunir líderes de países como Paraguai, Chile e Uruguai. E Hungria. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também confirmou presença. O Brasil vai ser representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. E a semana foi marcada principalmente pelo conflito na região de Essequibo, mas outros assuntos também foram destaques nos sites de notícias e nos jornais aqui da Hit TV. Vamos agora dar um giro pelos destaques internacionais destes últimos dias. Acompanhe. Vladimir Putin vai concorrer ao seu 5º mandato presidencial nas eleições de 2024. A reeleição de Putin o manteria no cargo por mais 6 anos. Pelo menos 10 mineiros morreram e 3 ficaram feridos após o desabamento de uma mina a céu aberto na Amazônia venezuelana. As buscas por desaparecidos continuam. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vetou uma resolução no Conselho de Segurança da ONU que pediu o estabelecimento de um cessar-fogo imediato em Gaza, com base na necessidade humanitária. Na COP28, o Brasil propõe a criação de um grande programa de estímulos para o combate às mudanças climáticas, semelhante aos oferecidos pelos principais governos do mundo durante a pandemia da Covid-19. A Austrália enfrenta onda de calor extremo enquanto o ciclone tropical Jasper ganha força rapidamente. Com ventos de até 220 km por hora, o ciclone tem a força de um furacão de categoria 4. Filho de Joe Biden, Hunter Biden, foi acusado em uma investigação envolvendo impostos. As acusações abrangem 9 denúncias, entre elas a falta de declaração e pagamento de impostos, evasão fiscal e declaração de imposto falsa ou fraudulenta. A União Europeia criou um acordo sobre a legislação para regulamentar o uso da inteligência artificial. O objetivo é bloquear o uso indevido da inteligência artificial e impulsionar a inovação no setor. Em Atlanta, nos Estados Unidos, uma mulher foi presa após tentar incendiar a casa de Martin Luther King. A suspeita permanecerá sob custódia. E agora um tema que tem ganhado destaque no Brasil e no mundo, principalmente em épocas de férias escolares. O turismo, uma das principais atividades da economia nacional, está em ascensão neste ano. Além dos brasileiros terem optado por viajar mais dentro do país, o número de visitantes estrangeiros também disparou. Em 2023, quase 5 milhões de estrangeiros já visitaram o Brasil e injetaram bilhões de reais na economia do nosso país. Beleza natural e cultura pulsante de norte a sul do Brasil. Elementos que atraem turistas do mundo todo. O Brasil tem sido destino frequente dos viajantes. De janeiro a outubro de 2023, o país recebeu quase 5 milhões de turistas estrangeiros, mais que o dobro do mesmo período de 2022. As visitas movimentaram cerca de 28 bilhões de reais na economia, superando a marca de 2019, período pré-pandemia. Segundo um levantamento do Banco Central, em outubro, os turistas estrangeiros injetaram na economia nacional mais de 3 bilhões de reais, se consolidando o melhor mês de outubro para o setor nos últimos 10 anos. Os vizinhos argentinos são os que mais desembarcaram no país em 2023. Em seguida estão os americanos, paraguaios, chilenos e uruguaios. Outro termômetro do turismo são as visitações ao Cristo Redentor. Elas aumentaram 34% no primeiro semestre em comparação a 2019, antes da pandemia. Se os gringos estão explorando mais o Brasil, os brasileiros também embarcaram nessa tendência, o que fez o turismo nacional disparar nos últimos meses. Dados do setor apontam um crescimento de mais de 11% em 2023.
De acordo com a entidade, o número se explica pelo fato de os brasileiros estarem investindo mais em viagens, o que vai manter o setor aquecido nos próximos meses, principalmente com a chegada do fim do ano. Com o setor movimentado, a geração de emprego formal também cresce. Em outubro, o turismo brasileiro foi responsável pela criação de mais de 20 mil postos de trabalho com carteira assinada. Se por um lado o turismo estimula a economia e a geração de empregos, viajar gera um prazer inigualável. Que o diga a Ana, que já está de malas prontas para passar as festas de fim de ano com a família. Ela faz questão de exaltar as belezas do seu estado. Sou de Arapiraca, Alagoas, então vou visitar a família. E o que mais tem de legal na sua terra? O povo. O povo é maravilhoso, mas a cidade é uma cidade muito gostosa, turística, né? Praias lindas, o Nordeste é maravilhoso. Venham conhecer Maceió, a capital de Alagoas, uma das capitais mais lindas que nós temos aqui no nosso país. Vamos explorar o Brasil. Muito, muito, muito. Valorizar o nosso país. Viajar é sempre bom, né? É uma excelente ferramenta para o desenvolvimento e principalmente para o crescimento cultural. E o Brasil, sem dúvidas, tem excelentes opções. Nosso país tem uma diversidade maravilhosa, paisagens deslumbrantes e cidades que oferecem as mais variadas qualidades. E alguns desses destinos se destacam, é o caso de Mato Grosso do Sul. Por isso, vamos falar agora com a Juliane Salvatore, secretária de Turismo de Bonito. Juliane, bom dia, boa tarde, né? Aliás, muito obrigada pela sua participação. Mato Grosso do Sul é uma excelente opção para quem busca contato com a natureza e uma boa dose de aventura? Olá, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse sábado e poder falar um pouquinho aqui da nossa região de Bonito, que fica nesse estado belíssimo que é o Mato Grosso do Sul. E quantos turistas, em média, a cidade de Bonito recebe anualmente e de que forma isso impacta na geração de empregos? Sim, hoje Bonito é uma cidade muito bem estruturada para o turismo. Essa gestão que ocorre aqui em Bonito já há mais de 30 anos tem esse manejo adequado desses atrativos turísticos que fica nessa região belíssima da região da Serra da Bodoquena, onde nós temos diversos rios com águas cristalinas, grutas, cachoeiras, enfim, vários tipos de passeio. E com todos esses atrativos naturais aqui, nós temos recebido aí, em média, 300 mil turistas no ano. E possivelmente esse ano vai ser um ano realmente muito positivo para o turismo. A gente tem batido recordes de visitação quase em todos os meses do ano. Então, nós teremos aí um ano realmente extremamente positivo, de fortalecimento desse turismo e do aumento dessa quantidade de turistas que visitam a nossa região. Realmente Bonito é um dos locais mais bonitos, né, do Brasil. Juliane, muito obrigada pela sua participação e que o estado receba cada vez mais turistas. Ótimo fim de semana para você. Muito obrigada, convido a todos para virem conhecer Bonito, tirar um momento aí de contato com a natureza, de experiências únicas e que saiam aí renovados para o próximo ano. Feliz Natal e um próspero ano novo para todos. Muito obrigada. Feliz Natal e ótimo ano novo para você também. E olha só, o ano está cada vez mais perto de terminar. Por isso, os brasileiros estão procurando uma boa opção para passar as festas de fim de ano. Alguns sites de viagens listaram os destinos mais procurados e no topo da lista está o Réveillon do Nordeste, o que comprova que os brasileiros estão dando preferência para praias e viagens nacionais. E para falar sobre esse assunto, vamos conversar com a Beatriz Lima de Oliveira, proprietária da Pervoy. Nós tivemos um probleminha técnico, daqui a pouco a gente fala com a Beatriz. E eu te convido a continuar aqui no nosso estúdio para falar com a gente sobre o que ganha, claro, destaque nesta época do ano e que mexe com o bolso do brasileiro.
Antes de continuar esse papo sobre economia e sobre as festas de fim de ano, nós vamos dar um giro pelas principais notícias do Brasil desta semana. Avanço contínuo da Lagoa Mundaú sobre a área da mina da Braskem com risco de colapso em Maceió acende alerta. À medida que ocorre o afundamento, o trecho que antes era seco fica cada vez mais encharcado. Desde o dia 30 do 11, o solo já cedeu 2,09 metros. A aeronave da Força Aérea Brasileira deixou o Brasil na manhã deste sábado com destino ao Egito. Segundo o grupo de brasileiros a deixar Gaza, é composto por 50 pessoas, entre brasileiros e parentes palestinos. Lideranças indígenas da Amazônia cobram soluções para a seca, queimadas e desmatamento. Em um ano, as chuvas diminuíram em 80% e a temperatura teve aumento de 30% na Amazônia. Em 2023, Brasil barrou a entrada de ao menos 19 pessoas suspeitas de ligação com grupos terroristas. Ainda não há indícios de que estrangeiros planejassem ataques ao país, escolhido como um destino intermediário para pessoas ligadas a grupos terroristas que desejam chegar, sobretudo, aos Estados Unidos. Inundação deixa mais de 250 pessoas desabrigadas no bairro Bracuí, em Angra dos Reis. Em alguns pontos, a água atingiu a marca de 3 metros de altura. Foi necessária a utilização de barcos e cordas para resgate de idosos, crianças, animais de estimação e pessoas em situação de vulnerabilidade. Garimpeiros ilegais voltam à terra indígena Yanomami menos de um ano depois de terem sido expulsos. Segundo a FUNAI, em janeiro houve uma redução de 80% no número de garimpos ilegais na região. Mas, de acordo com o IBAMA, nos últimos 4 meses, a presença deles voltou a crescer. Estados começaram a aplicação da segunda dose da vacina bivalente. A medida segue a orientação do Ministério da Saúde e cada município será responsável por elaborar seu próprio esquema de vacinação. E olha só, como nós já falamos anteriormente, o aumento do turismo impacta diretamente na economia e geração de empregos no país. E o setor projeta para este ano um crescimento de 11,5% em relação ao ano passado. Número que anima os especialistas. E para entender mais de que forma esses avanços mexem com o nosso dia a dia, vamos receber aqui no estúdio o professor de Economia e Finanças do Mackenzie, Agostinho Celso Pasqualicchio. Bom dia, professor. Muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer tê-lo aqui. Bom dia, o prazer é todo meu. Muito obrigado. Olha só, professor, eu queria saber de que forma o aumento do turismo impacta na geração de empregos. Nós temos 2 efeitos aqui que merecem ser lembrados. O primeiro são os preços internos favoráveis, principalmente na região norte e nordeste do Brasil. O turismo interno está favorecendo o próprio turista brasileiro. E essas áreas novas também possuem preços melhores do que a região do Sudeste, por exemplo. Em consequência disso, nós estamos vendo esse avanço muito intenso no turismo do Nordeste, principalmente, e também do Norte. Nós temos também um efeito favorável desse crescimento. Além de preços mais favoráveis, a intensidade de prestação de serviço ao turista é diferenciado. E o turista é uma pessoa racional e que reage muito bem ao boca a boca e às mídias sociais. Então, a opção natural por viagens internas ao Brasil, com ganhos de qualidade, é superior, inclusive, ao maior custo das viagens internacionais. Então, voltou com tudo agora, né? Depois da pandemia. Isso, exatamente. Então, até esse ganho de qualidade e de custo favorece o turismo interno. E quando você fala em extensão territorial, o Brasil é um dos maiores países do mundo pensando por esse viés, né? E o turismo tem uma participação tímida ainda no PIB brasileiro, entre 7% a 8%. O setor ainda pode expandir muito nos próximos anos? Pode, e a nossa expectativa é que, de fato, isso ocorra. Nós temos aí um efeito curioso. Por que também o turismo interno cresceu? Nesse segundo trimestre do ano, nós tivemos aqui alguns efeitos favoráveis ao aumento de renda do brasileiro. Nós tivemos uma redução do desemprego, nós tivemos a PEC da transição colocando recursos, principalmente no segundo trimestre do ano, e isso
tem favorecido também a geração de renda e as boas expectativas nesse final de ano. É verdade que isso precisa ser alimentado, continuado. E a nossa expectativa é que aí programas como o PAC do próximo ano também coloquem um pouco mais de recursos no processo de crescimento do país. Vamos aguardar. Doutora, a gente volta daqui a pouco com mais perguntas relacionadas à economia. Tem muita coisa e muito bate-papo ainda hoje, hein? Mas agora sim a gente vai falar com a Beatriz Lima de Oliveira, que é proprietária da Pervoe Turismo. Bom dia, Beatriz. Muito obrigada pela sua participação. Você percebeu esse aumento na busca por pacotes de viagens e a preferência por destinos nacionais nesses últimos meses? Bom dia, Juliana. Obrigada pelo convite. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Então, tá bom. Sim, nós percebemos esse aumento, foi significativo, até mesmo o destino de Foz do Iguaçu nos mostrou uma pesquisa que esse ano eles tiveram um aumento de 93% de turistas no destino. Então, isso refletiu aqui para a gente também. E, na verdade, é o boom que as agências de viagem estavam esperando, porque durante o período de isolamento, nós não tínhamos o que vender. Então, esse boom veio na hora certa. E na hora de fechar um pacote de viagem, o que as pessoas costumam levar em consideração? O destino, o preço, o que pesa? Nós temos todos os perfis de viajante, mas o que a gente mais vê por aqui na nossa agência é aquele viajante que viaja uma vez por ano. Então, para ele, essa viagem ela não pode ter perrengue, ela tem que ser isenta de perrengue. Então, ele avalia o custo-benefício, qual é o atendimento desse hotel ou do resort, como que é a gastronomia. Então, só o preço não é determinante na hora do fechamento, tá? E você tem percebido, então, esse aumento na procura pós-pandemia? Teve realmente, assim, as pessoas ficaram muito tempo presas em casa, aí quando liberou tudo, todo mundo falou, agora eu quero viajar, agora eu quero aproveitar. Você sentiu isso? Exatamente. E o isolamento, ele trouxe pra gente outros valores, né? Muitas vezes a gente programava a troca de um carro. Então, hoje, as pessoas não desvalorizam o carro, mas elas entendem que, às vezes, investir o dinheiro no momento com a família é muito mais importante do que a troca do carro naquele ano. Às vezes, a troca do carro, do colchão, você dá aquela empurradinha, mas a viagem, ela é necessária, até porque ela faz bem para a saúde também, né? E você? Qual que é o destino que você mais vendeu esse ano? Esse ano, gente, aqui na agência nós vendemos muito Porto de Galinhas por conta dos resorts de alta referência que nós temos por lá. Então, Porto de Galinhas bombou esse ano de turistas. Muito obrigada, Beatriz. Muito obrigada pela sua participação. Ótimas vendas para você e bom fim de semana. Obrigada para vocês também, pessoal. Tchau, tchau. E eu continuo aqui com o professor Agostinho Celso Pasqualucci para falar de outro assunto que interessa muito para o brasileiro, a contagem regressiva para o Natal que já começou. Muita gente já está pensando na ceia para comemorar esse momento especial em família, não é mesmo, gente? Mas é bom já preparar o bolso. Apesar da queda da inflação neste ano, a cesta de produtos para a ceia de Natal está mais cara do que relacionado ao ano passado, né? Na comparação com o ano passado. Vários produtos sofreram reajustes bem acima da inflação. Mas a boa notícia é que dá para comemorar fazendo algumas mudanças no cardápio. Durante a semana eu fui para as ruas para conversar com o consumidor e tentar entender como as pessoas vão driblar esse aumento. Vamos ver? Prateleiras lotadas e muitas opções, mas escolher os produtos do Natal deste ano ficou mais difícil. A dificuldade tem nome, o preço que só subiu. Eu estou dando uma olhada, pesquisando, porque eu percebi que houve um aumento muito grande nos itens
que a gente usa para o Natal, né? Apesar da queda da inflação neste ano, a cesta de produtos para a ceia de Natal está quase 8% mais cara em relação a dezembro do ano passado, segundo o Índice de Preços ao Consumidor, o IPC. Em 2022, o preço médio da cesta com 15 itens custava R$ 383,80. Agora está R$ 413,53. Ele que dá um toque especial na comida, o azeite foi o que mais encareceu. O aumento chega a 35%. Em seguida, vem o peru e o bacalhau, ambos com 15,5% de aumento. O azeite eu já não vou levar o extra virgem, vou levar um bem inferior, que é um bem parecido. Tá caro, hein? Bastante. Peru, bacalhau, nem pensar. Vou ter que levar frango mesmo. Muita coisa aí a gente vai ter que poupar. Por enquanto, seu carrinho tá assim, vazio. Vazio, tô olhando só. Só pesquisando para saber o que vai levar para casa. Sim, hoje eu vim assim só pegar o básico, depois venho para fazer a compra de Natal. O bacalhau está ainda mais salgado este ano. Essa peça nobre aqui, ó, 800 gramas, está saindo por R$ 217,28. Mas os apaixonados por churrasco vão ter vantagem. Olha só, o filé mignon teve queda de 11%, o lombo suíno de 10% e a picanha 4%. Eu espero que tenha uma redução aí no preço dos assados, né, da tender, chester. Ainda estou pesquisando. Você vai substituir alguma coisa se tiver muito caro? Sim, eu na verdade ainda não pensei nem direito qual vai ser o menu, mas o que tiver muito caro eu acho que eu não vou levar, não. Mas o tradicional a gente acaba comprando, né, mesmo que de última hora. Já outros produtos que são importantes na tradição natalina não foram protagonistas nem de crescimento nem de queda nos preços. É o caso do panetone. Uma coisa é fato, o consumidor muda de comportamento conforme a economia muda de humor. Então, na hora de encher o carrinho, vale a pena pesquisar pelo melhor preço, substituir alguns produtos e não deixar para a última hora. Você vai fazer a ceia, você sai de casa com uma lista já do que você precisa? Com certeza sim. Facilita? Nossa, muito, porque senão você acaba, né, gastando muito mais do que se tem. Esse ano, então, o Natal vai ser mais enxuto? Ah, com certeza, vai ser bem mais enxuto. Servir à mesa é quase sempre um exercício de manobras. Cada um vai levar um prato, todo ano nós fazemos um menu e aí, olha, você vai levar esse e uma sobremesa. Então, cada um vai levar um prato, ajuda isso no orçamento? Sim, uma pessoa só responsável é muito complicado. Eu acho que todo mundo tem que participar, tem que colaborar. Mas vale tudo na hora de celebrar ao lado de quem se ama. Vai ser uma ceia mais simples, mas com muito amor. Com muito amor, você não tenha dúvida. Professor, mais uma vez o brasileiro precisa se virar nos 30 para ajustar o orçamento e conseguir compor a ceia de Natal este ano, né? Sim, a ceia de Natal desse ano, na verdade, ela começou a ser preparada, talvez já sujeita à evolução dos preços do mês de outubro. O mês de outubro marcou muito a inflação, porque foi um ano principalmente afetando o setor de hortaliças e de outros produtos como arroz, feijão, em consequência das razões climáticas. Nós atravessamos, enfim, um período com clima muito adverso, principalmente em outubro, tempestades. E isso causou um efeito muito grande sobre hortaliças, outros produtos, também agrícolas, e em razão do 13º, nós não tivemos também um alívio nos preços, né? O mercado manteve a expectativa de aumento de renda e isso está se propagando agora também sem alívio para o consumidor, o que é uma pena. Professor, mas o que muita gente quer entender é por que esse aumento nos produtos, sendo que a inflação registrou uma leve queda nos últimos meses. E outra coisa também, o dólar. O dólar também vem registrando uma queda consecutiva, exato. Isso acaba influenciando diretamente nos produtos. E por que, na verdade, ao invés de subir, teria que ser o oposto, né? Teria que ter uma leve queda. Sim. Bom, em primeiro lugar, com relação à inflação, nós também estamos sujeitos a essa questão de oferta e demanda em consequência da quebra de produção de diversos produtos agrícolas aqui no Brasil.
Felizmente, isso não chegou a prejudicar o segmento de carnes, né, em consequência da estrutura de produção, da estrutura diferenciada de produção, por exemplo, no caso do segmento de suínos, e isso tem favorecido e vai favorecer o consumidor nesse final de ano. Entretanto, isso é um efeito para um segmento, então esse segmento tem que ser acompanhado pelo consumidor. Como bem lembrado na reportagem, um pouco de pesquisa vai ser importante nesse final de ano. Com relação à inflação e efeitos sobre juros, tanto juros brasileiros quanto nos juros norte-americanos, é interessante lembrar que nós estamos, no caso da economia norte-americana, no que nós chamamos acima do pleno emprego, ou seja, foi divulgado ontem o último dado, mostrando um dado de 1,4 vagas por pessoa. Então, nós temos muito mais disponibilidade de vagas do que pessoas dispostas a trabalhar. Nós chamamos esse ambiente de sobre pleno emprego, acima do pleno emprego. Então, na verdade, o que importa mesmo é ter que pesquisar muito, vai com listinha na mão, não deixa para a última hora, porque os preços devem ficar cada vez mais caros. Professor, eu te agradeço muito pela sua participação. Tenho certeza que esclareceu todas as minhas dúvidas e da dona de casa que também está aí nos assistindo. Muito obrigada, professor. Obrigado. Ótimo fim de semana para você. E, pessoal, obrigado para todos nós. E não temos mais tempo, a nossa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigado pela companhia, um ótimo fim de semana para você. Até mais!